Começa agora mais uma grande entrevista na Palanca TV, hoje com o deputado e presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Sou deputado, seja bem-vindo à Palanca TV. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido, primeira vez que tenho o prazer de cá estar. Não tem sido fácil dirigir a bancada da UNITA no Parlamento? Bom, uma bancada parlamentar é qualquer coisa de muita responsabilidade. Se somarmos isso ao momento político que temos, isso vem acrescido de mais responsabilidades. O país olha para nós com uma grande expectativa. Há um lado muito negativo, o olhar para com o deputado por parte da população, fruto do desconhecimento daquilo que o deputado faz. Isto acresce responsabilidades e obriga a desempenho. Mas o grupo parlamentar da UNITA movimenta-se muito, anda pelo país, sempre que pode, sai de Luanda e tem uma proximidade com a população razoável, pelo que a esse nível não preocupa tanto a nossa imagem, mas a imagem do Parlamento ainda não é boa. Saem muito pelo país, estiveram recentemente na Luna Norte por causa das doenças que iam dizimando centenas e centenas de populares nossos, mas me parece que não foram ao sanatório do Luanda. Ou já lá estiveram depois do presidente João Lourenço também ter estado lá? Eu não sabia que íamos entrar já direto na entrevista para dizer que eu queria cumprimentar o conjunto de trabalhadores do Palanca TV. Estamos no início de um ano, desejar um bom ano a todos e, claramente, a todos os angolanos que nos acompanham. Dirigindo-me à sua pergunta de forma muito concreta, dizer que o Grupo Parlamentar da UNITA tem estado repetidas vezes no sanatório. Não é uma nem duas. Nós, o ano passado, devemos ter feito umas 3 visitas e este ano também temos uma continuidade de outras. Portanto, não é a agenda do Sr. Presidente que nos conduz. Quando muito, nós apelamos, e é para esse fim que temos uma bancada parlamentar que está na oposição, é também para ajudar a governar. O Governo não tem tido o hábito de sair, tal como nós fazíamos antes, e hoje fico muito feliz quando, acompanhando iniciativas que nós temos feito, hoje já vemos um bocado o próprio grupo parlamentar do MPLA a sair mais, o Executivo a sair mais. E é bom para o país que os seus governantes tenham a sensibilidade de estar mais próximos das populações, porque não tem sido esta a prática habitual. Esses apelos dentro da Assembleia Nacional têm tido resposta? Facilmente vocês conseguem fazer passar a vossa mensagem? É assim, nós temos uma boa relação de convivência entre deputados. Realmente isso é uma realidade. Mas não temos uma boa cooperação no âmbito da feitura das leis e da feitura de respostas de interesse a nível nacional. Infelizmente, os muros partidários estão excessivamente elevados, não do nosso lado, mas do lado do regime. Existem ainda muitos interesses de grupo que limitam, inclusive, a sua própria bancada. Como deve saber, porque tem passado pelo Parlamento, é muito difícil encontrar um deputado do MPLA a fazer declarações diretas, porque tem exposição, foge. Nós somos contra o voto secreto, ou melhor, somos contra o voto de braço levantado. Nós, há muitos anos, que lutamos no sentido do voto na Assembleia ser secreto, salvaguardando a independência de quem assim decide e dando um conteúdo claro de que aquele voto vai direcionado ao interesse de quem nos elegeu. Não temos conseguido e porquê? Porque quem está em maioria não permite que assim seja. Portanto, há desafios muito grandes a colocar ainda no âmbito da Assembleia Nacional e este é um dos mais importantes, porque um voto de braço levantado é um voto condicionado. E quando o voto é condicionado, há formas de pressão que não são boas no âmbito do exercício do deputado. Mas este é um dos combates. Dizer que há um outro. A transmissão das sessões em direto é uma batalha permanente. Adquirimos qualquer ganho pequeno. Por exemplo, nós vamos ter uma transmissão integral do debate do Orçamento Geral do Estado. Mas são só sessões extraordinárias que são transmitidas. 6 ou 7 ao longo do ano. Isto é o máximo, diria que esta maioria concedeu aos angolanos. Quando, de facto, as transmissões deviam ser de todas as sessões ordinárias e, particularmente, dos debates mensais que têm interesse nacional. Ora, estamos ainda longe de termos o nosso objetivo realizado. E, portanto, como é que nós conseguimos obtê-lo? Com mais pressão pública. O cidadão deve, efetivamente, pressionar o Parlamento também, no sentido de acompanhar o que se passa,
porque este acompanhamento trará muitas vantagens ao país. O país estará melhor informado do que se faz na Assembleia, estará conhecedor da agenda política nacional, porque é a Assembleia, efetivamente, o local de encontro daquilo que é o espaço de debate dos desafios de âmbito nacional. A acontecer o voto secreto na Assembleia Nacional, acha que muitos deputados ligados à bancada parlamentar do MPLA poderão mais sossegadamente contrariar algumas das iniciativas feitas pelo Partido Maioritário? Sem dúvida nenhuma. Ou até diríamos que esta condicionante de levantar o braço faz com que eles não consigam se expor ou colocar o seu pensamento. Eu devo dizer, para ser mais rigoroso, que é um desafio para todas as bancadas. O voto secreto vai colocar um pouco os controles esbatidos, retira esta capacidade, mas nós não temos medo disso. Portanto, por não termos medo, nós Mas sente que do lado do MPLA existe esse medo? Porque é quem tem impedido a assunção deste pressuposto e deste grande objetivo da nossa parte. Portanto, nós propomos e o MPLA recusa. Por que motivo não serão transmitidas os debates mensais? Não tenho dúvidas do motivo. A experiência do passado, e eu espero que continuemos a ter esse desempenho, leva a que o posicionamento que o MPLA tem tido das matérias nacionais expõe-nos se estas transmissões forem feitas. Fundamentalmente faz opções que muitas vezes contrariam o interesse do cidadão. Por outro lado, a própria qualidade do seu espaço de intervenção. Aliás, se assim não fosse, teríamos transmissões, porque o decisor é quem está a governar e é quem tem a maioria, o decisor essencial. E, portanto, se nós não temos, é porque eles não querem. E se não querem é porque não entendem ter vantagens nas transmissões. Não entendem ter vantagens no conhecimento absoluto por parte do cidadão do que se passa nas instituições. Essas transmissões serão feitas apenas ao nível dos órgãos públicos. Quando é que teremos uma televisão do Parlamento? É outro dos espaços de luta, dizer que qualquer coisinha foi ganha, qualquer coisinha, muito pequena. Foram dadas instruções para se criar, enfim, o primeiro polo no sentido de se realizar a constituição da rádio e da televisão do Parlamento. Quanto a nós, essa dificuldade não é grande. Porquê? Porque tanto para a rádio como para a televisão, o Parlamento tem condições técnicas já criadas, claramente criadas. Faltará apenas as condições de transmissão para fora. Mas necessariamente não vai ser necessário terem transmissões completamente autónomas, sendo a televisão pública de Angola um espaço de investimento de fundos públicos, a televisão e a rádio do Parlamento podem fazer-se normalmente suportados nas condições técnicas criadas já para a televisão pública de Angola, nos âmbitos das antenas, de toda a parafernália técnica e da Rádio Nacional. Aliás, existem uma série de outras rádios a aparecerem por aí e algumas, o desdobramento de alguns canais e, portanto, é uma vontade política apenas. Eu estou seguro que se existir vontade política por parte de quem governa, nós em 4 ou 5 meses podemos ter televisão, Parlamento e rádio Parlamento a funcionarem com benefício de todos os cidadãos. Meramente vontade política. Já sabemos a opinião da direção da UNITA relativamente, neste caso específico do Parlamento, da bancada parlamentar da UNITA, da rejeição da agenda da proposta legislativa relativamente ao repatriamento de capitais. Seja como for, como compreender que o Presidente da República dá, digamos, faz o apelo, é urgente que esse dinheiro regresse ao país, mas ao nível do Parlamento é deixado para segundo plano. Não se poderia abordar dos assuntos no mesmo dia? Nem que os deputados trabalhassem até por longas horas? Caro jornalista, nós temos muita coisa para melhorar. A agenda do deputado, o funcionamento da Assembleia estão regulados no seu regimento interno, que é uma lei que existe e que determina que todos os meses há uma semana destinada às plenárias da Assembleia Nacional. Infelizmente, a chefia da Assembleia, a administração política e não só da Assembleia, usa só um dia ou 2 dessa semana. E, naturalmente, que ao restringir a utilização, limita o espaço de debate e também o trabalho que se pode realizar em prol do país. Um país que tem tantos problemas como o nosso, tantos desafios, e tem também, por parte dos deputados, a disponibilidade para trabalhar, pelo menos nós temos lá, total. Não faz sentido condicionar o tempo quando o próprio regimento prevê
uma semana inteira para plenárias. Ora, devo corrigir, não houve uma rejeição da proposta. Houve uma rejeição do agendamento. De agendamento. E, portanto, naturalmente, que ao rejeitar-se o agendamento, com a gravidade de se estar a violar a lei e de se estar a violar a prática também. Quem habitualmente utiliza o processo de urgência para propor iniciativas legislativas tem sido a Presidência da República. E nós, ao longo destes anos todos, constatamos que muitas vezes estas propostas chegam na véspera dos debates e são agendadas, mesmo chegando na véspera, porque elas vêm sempre com a argumentação do interesse nacional urgente. Ora, o Grupo Parlamentar da UNITA fez esta proposta, este projeto de lei, sob o processo de urgência. E fez-lo sob o processo de urgência por todas as razões que mesmo agora o seu jornalista partilhou comigo. A iniciativa, que nós chamamos RERP, Regime Especial de Regulação Patrimonial, responde a esta onda extraordinária de desvios ao património público, roubos de dinheiro, roubos de património e a necessidade de, por um lado, parar, por outro lado, dar um sentido, uma solução àqueles que já o praticaram. Mas uma solução que deve estar enquadrada dentro de uma ação ético-moral também. E digo isto porquê? Porque ouvimos o Sr. Presidente da República falar disto algumas vezes, mas de uma forma que colide completamente com a nossa própria visão. É preciso dizê-lo de forma muito clara. O Sr. Presidente dizia, aqueles que desviaram, tragam e ficam proprietários de tudo aquilo que foi alvo do seu desvio. Ora, não há forma mais clara de, por esta via, patrocinar o roubo. Nós não podemos dizer, você hoje retirou tudo, roubou, amanhã traga tudo seu. Nós estamos a dizer, desta forma, a fazer uma moral, que amanhã, quem quiser roube, depois repatria, é tudo seu. Isto é imoral, absolutamente imoral. Estudamos a prática destes atos noutros países e, de facto, noutros países houve um retorno para o Estado de uma parte daquilo que foi desviado. E há uma parte mais específica que pode, de facto, ficar na gestão de quem o fez, como incentivo a poder trazer e como incentivo direcionado ao investimento. Esta é uma das propostas que contém nessa Esta é medida. Claramente uma diferença extraordinária. Por que houve uma reação negativa ao seu agendamento, violando a lei? Porque esta entrada já tem 30 dias. Portanto, o regimento da Assembleia não só diz que o agendamento deve ser imediatamente para a plenária a seguir, como é partilhado por todos que esta podia ser uma via de financiamento do Orçamento Geral do Estado. Ora, se nós estamos com um déficit excepcional de fundos no Tesouro, é absolutamente incongruente virmos a público dizer que queremos determinado caminho, quando na prática o mesmo partido que suporta o governo faz o contrário. Aqui, claramente, houve uma posição política. E porquê? Doutor, deixa-me fazer entender. A ideia é, se o dinheiro regressar antes da análise do Orçamento Geral do Estado, ele até tem condição de fazer a parte do Orçamento Geral do Estado. Indiscutível, meu caro. Nós temos problemas dramáticos neste país. E todos sabemos que a crise económica está a acentuar-se, claramente. E se nós olharmos para o orçamento do ano passado e também para o orçamento deste ano, o financiamento do orçamento, maioritariamente, é através da dívida. Uma parte substantiva deste orçamento. Não é maioritário, mas uma parte substantiva. Quase 50%. É demasiado. Demasiado. Isto foi o orçamento de 2017. 46% de dívida. Isto é muito mau. Ora, quaisquer vias que possam ajudar, contribuir para, diria assim, uma injeção de capitais no Tesouro Público devem ser abraçadas. E quando o mesmo governo faz coisas distintas, por um lado vem a público dizer que quer determinado caminho, mas não formaliza proposta nenhuma. Este é o grande dado. Ouvimos o Sr. Presidente, disse-o, há quem diga, disse-o também na campanha, mas não fizeram nada até hoje. Isto o que é que significa? Para um avalista ou analista atento, há uma discordância entre aquilo que se anuncia e aquilo que se faz. E eu sou daqueles que diz que o tempo fala sempre mais alto. E nós temos, efetivamente, uma mudança, transição na chefia do Estado, uma transição importante. E não há dúvidas também de que a avaliação daquela que foi a governação e a chefia do Executivo é bastante penalizadora, bastante dura, porque o país bateu no fundo em todos os sentidos. Portanto, eu sou daqueles que acham que é absolutamente normal
que quem veio faça uma diferença em relação àquilo que bateu no fundo. Agora, o que o país se interroga, muitos se interrogam, outros talvez não, é o seguinte: algumas destas mudanças são marketing político ou são efetivamente fruto de uma convicção de fazer diferente? No caso específico, no caso específico desta lei que vocês querem, que a UNITA, peço desculpas, que a UNITA quer que seja, o grupo parlamentar UNITA quer, e o partido quer que a Assembleia dê a corpo, se acontecer só em fevereiro, quando é que começa a sua implementação? Meu caro jornalista, em janeiro foi recusada, porque a agenda foi determinada numa reunião dos líderes parlamentares tida há 2 dias atrás. Apesar dos argumentos todos claramente visíveis de que estavam a violar a lei, devo dizer-lhe também que está claro que as opções não foram feitas só no Parlamento. Aquilo teve instruções de âmbito político vindas de outros lugares, na medida em que a própria reunião começou com muito atraso. E nós sabemos bem quando é que estes atrasos, às vezes, começou com atraso, estavam à espera de orientações. De consultas outras, e isto não é bom. Quando as instituições fazem uma vida excessivamente dependente de interesses corporativos distintos do interesse do Estado, do interesse geral, isto é muito penalizador do interesse do cidadão. E neste caso concreto, devo dizer que o próprio MPLA reconhece que a nossa proposta é boa, porque eu tenho ouvido da maior parte dos dirigentes. E esta proposta vai obrigar o MPLA a fazer opções. Vai obrigar o MPLA a deixar de fazer apenas marketing político. Vai nos esclarecer da bondade de algumas declarações e vamos ficar a saber se há mesmo vontade para se combater a corrupção. Se há mesmo vontade de se acabar com a corrupção, porque este é um outro dado. Se há mesmo vontade também de se acabar com a impunidade, porque este é um outro elemento que nós ouvimos da boca de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, de que um dos males maiores nesta conferência tinha a ver com a impunidade. Mas não há atos que nos levem à conclusão de que esta é uma vocação, de que esta é uma opção consciente, de que esta é uma vontade efetiva. Então, esta nossa iniciativa, já entendemos, está a obrigar a um posicionamento. Então, tal como disse, de uma forma tranquila, o tempo acabará por nos ajudar a demonstrar, de facto, qual é a realidade. Leu o comunicado que justifica a exoneração do Conselho de Administração do Fundo Soberano? Ouvi-o, naturalmente, também o li, mas este é um outro elemento. Se fala de impunidade, justifica que o Conselho seja exonerado, mas não se fala de investigar efetivamente o que aconteceu ao nível do fundo. O Sr. jornalista, penso que também sabe que o grupo parlamentar da UNITA formalizou na Assembleia Nacional, em princípio de dezembro, um pedido da constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Fundo Soberano. E formalizou fundamentado. Uma comissão parlamentar de inquérito deve obedecer a fundamentação bastante para ser criada. E nós fizemos com fundamentação bastante. Mas desde a altura em que entrou, até hoje, a Assembleia não se movimentou no âmbito da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, é mais um outro elemento para dizer que nós estamos a trabalhar no sentido de fazer a defesa do interesse público. Nós temos demasiados indicadores de que havia grande penalização do interesse público no uso daquele fundo. E estávamos surpreendidos com a inação absoluta, ainda estamos, por parte das instituições de tutela. Não basta exonerar. Nós não temos nenhum sentido de perseguição de ninguém. Aquilo que estava em causa no pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito é a tutela do interesse nacional. Não é tanto o facto do filho de A ou de B estar a dirigir, embora, de facto, na nomeação houve uma violação da lei de probidade pública, porque uma ligação de primeiro grau impedia o Presidente da República anterior nomear o seu filho para gerar um fundo estratégico do Estado, claramente. Portanto, nós estávamos também a fazer uma permanente violação da lei. Mas a nós interessa-nos saber hoje, feita a exoneração, nós não temos as respostas que nós precisamos. Quais são os balanços do exercício deste fundo? E a UNITA não vai descansar sem ser esclarecido isto? Não deve ser a UNITA. Isto é algo que lhe interessa assim, interessa a qualquer angolano. 5,7 mil milhões de dólares não são uma brincadeira qualquer. Este é um fundo que garantia futuro às gerações outras
que provavelmente não terão as mesmas disponibilidades petrolíferas, que vem, efetivamente, pudesse ser usado até, uma parte dele, no financiamento de faltas de disponibilidades financeiras, por exemplo, do OGE, para cumprir determinadas etapas. E é assunto muito sério. Uma das diferenças grandes que nós temos relativamente a algum dos atos até aqui ocorridos é que, de facto, nós estamos a acompanhar muitas exonerações, também muitas nomeações. Entendemos normais que se façam, mas, por exemplo, a substituição de Isabel dos Santos da chefia da Sonangol, houve uma nomeação do novo Conselho de Administração. Qual é a realidade efetiva da Sonangol? Alguém sabe responder? Ninguém. Quais foram os danos ou os ganhos? Porque eu não quero ser só negativista. Vamos até admitir que houve ganhos. Quais são os balanços reais do exercício daquela administração? Ninguém sabe. Qual é hoje a realidade efetiva da dívida com a China? Ninguém sabe. Não há transparência nas intervenções. Apesar do plano intercalar que foi aprovado de 136 medidas em outubro, apesar da intervenção agora, há uma semana, destes programas de macroeconomia, ainda assim não há uma absoluta transparência na abordagem de questões de interesse nacional, a todos os níveis. Qualquer coisinha veio. Qualquer coisinha negada no passado. Por exemplo, esta intervenção dos programas macroeconómicos, ouvimos dizer que se ultrapassou os limites dos 60% do PIB no âmbito daquilo que é dívida pública. Nós já dissemos isto há muito tempo, foi absolutamente negado. Mas depois vimos o governo a mudar a lei, a não proibir a ultrapassagem dos 60%. Isso já foi um indicador de que estavam num descontrole daquilo que são finanças públicas e gestão do próprio país. Portanto, nós temos todos os indicadores hoje que nos devem preocupar. E o que mais preocupa mesmo é que o diagnóstico, na nossa leitura, não está a ser bem feito. Não está a ser partilhado com o cidadão, há áreas secretas, há claramente uma atitude velada do deixa andar no âmbito da responsabilização. E nós não podemos pensar que é possível fecharmos os olhos totalmente a este roubo descarado do bem público. Não podemos vir para aqui com intenções persecutórias de ninguém. Nada disto. Mas há que ter uma atitude firme de transparência, de mudança do paradigma e volto um pouco atrás para nos entenderem. Nós fomos alvos, há uns anos atrás, de uma enorme campanha pública de viragem de página, no que diz respeito à corrupção. Quando se votou a Lei de Probidade Pública na Assembleia, o Estado angolano, o regime, enfim, a sociedade, acompanhou todo um debate extraordinário de moralização das instituições, de uma mudança do paradigma. Não mudou nada. Foram aprovadas as leis, não foram implementadas. Nenhuma delas. E os escândalos até foram superiores. Então, o que nós temos absoluta necessidade hoje é de ter uma prática de rigor. Mas não isolacionista também, como se está a fazer hoje. E era aqui que eu queria bater. Os problemas são tão grandes e são tão graves que o país tem, que o MPLA sozinho não tem condições de ter soluções para o país. O MPLA tem que perceber, e não é vontade de ir para o governo, também quero esclarecer aqui, não é isso. Tem que aprender a trabalhar com os outros. Mesmo no âmbito da Assembleia, não há uma grande cooperação. Estamos há 3 meses já do início deste novo mandato e os sinais que temos estão-nos a confirmar que há o status quo do passado. Significa as percentagens de representatividade parlamentar impõem-se em todos os domínios. E até a humildade de reconhecer que o país não está bem não existe muito. O conflito com os jornalistas na Assembleia é disto um bom exemplo, muito negativo. As soluções que se sugerem optar não são abraçadas, porque há uma atitude de que não podemos dar razão à classe. Está a ser difícil não podemos, se despir do enfim. passado. E nós temos necessidade, não apenas isto, não apenas, de nós próprios vestirmos um novo casaco de que isto aqui carece de uma postura diferente. Isto aqui é uma realidade muito séria. Mas há quem está a vestir um novo casaco, mas não está a sentir cômodo. A coisa nesse pública, novo casaco. o cidadão tem problemas dramáticos. E agora vamos ao cidadão. Nós temos um índice de pobreza muito grande. Nós temos um índice de exclusão excepcionalmente elevado. Nós temos uma ampla faixa da população que não tem serviços básicos, não tem mesmo. Os investimentos são multimilionários. Mas a luz continua a faltar, a água continua a não chegar, com uma gravidade.
há penalização nas medidas anunciadas pelo Governo daquilo que é serviços básicos. Há penalização no âmbito dos impostos. Há uma série de medidas que, para fornecer serviços mínimos, o cidadão vai ter que pagar mais sem aumento dos vencimentos, com uma degradação, com perda de valor do Kwanza, ao contrário de um anúncio, direi mesmo, extremamente irresponsável do conjunto de intervenientes nesta última conferência de imprensa, que vieram enganar o cidadão, dizendo que não haveria perda do valor do Kwanza, e com um jogo de palavras, de sinónimos. Ora, só as medidas de flexibilidade do câmbio da passada semana e desta vieram claramente provar. Houve alguns bancos comerciais que colocaram logo o Kwanza em relação ao dólar, o dólar a 300, com a liberdade que tiveram. Ora, quando não há disponibilidade de compra pela via formal e quando o empresário angolano, descapitalizado, recorre a esses valores e a economia é uma economia de importação, porque nós temos claramente uma economia de importação, quem paga a fatura depois é o consumidor. O consumidor é a população, é o cidadão que vai pagar isto. É o angolano humilde que vai pagar isto. Portanto, no vosso entender, essa equipa econômica não está com nada. Não é a mais acertada para resolver os problemas do povo angolano. Meu caro amigo, eu não disse isso também. O que eu disse é que os problemas são tão grandes. Mas quem escamoteia a realidade... Que é preciso ouvir mais. É preciso sentar com os outros. Os outros, sociedade... Quem são os outros? Plural. Sociedade plural, meu caro amigo. Não são só os partidos políticos. E, portanto, é preciso encontrar formas novas de funcionar. Agora, não deixa de ser verdade que a equipa é a mesma do passado. Também não é mentira este fator. Hein? As pessoas que estão hoje sentadas já foram experimentadas nos mesmos lugares, na sua maioria. Vamos só fazer um curto intervalo e já Portanto, voltamos. Não significa que não possa mudar o paradigma, mudar o posicionamento. Esperamos que o façam, mas não o fizeram até hoje. Ok, vamos agora para um curto intervalo e já voltamos.